Oi pessoal, um prazer imenso estar novamente aqui com vocês com mais uma dica de livro. E hoje é uma dica dupla de livro, tá bom? Vamos falar aí, é um livro também um pouco antigo, mas eu vou explicar o motivo de eu ter escolhido falar um pouquinho desse assunto aqui com vocês. Vamos lá, vamos para a dica do livro. Oi pessoal, então, como eu falei, os livros, na verdade, né, hoje eu vou falar de dois livros aqui que eu estou trazendo para vocês. É um livro que se trata de um assunto já antigo, né, não é um assunto novo, que são os microcontroladores 8051. São microcontroladores, inclusive, que não são aqueles mais interessantes ou recomendados para novos projetos. Existe uma infinidade de tecnologias novas, de novos microcontroladores aí muito mais interessantes para o pessoal que vai desenvolver projetos, mas eu trouxe esse livro aqui por dois motivos. Primeiro, porque para quem quer conhecer um pouco de uma estrutura de microcontrolador, o 8051 é uma estrutura simples, é uma estrutura de fácil entendimento. Existem bastante material, inclusive em português, então por isso que eu estou trazendo aqui um pouquinho desse livro. Inclusive, como é uma arquitetura simples, dá para a pessoa trabalhar em assembly, entender o funcionamento lá, né, como funcionam os registradores, as posições de memória do microcontrolador, como é o ciclo de busca e execução. Então, tudo isso vai consolidando o conhecimento, né, uma base de conhecimento importante para depois o estudante alçar voos mais altos aí. Tá bom? Esse é um dos motivos, tá? Mas eu não estou aqui defendendo, achando que o 8051 deve ser utilizado, deve ser estudado em escolas, não é esse o ponto. Eu estou simplesmente passando que é uma arquitetura que é simples e que se alguém está interessado em conhecer, não conhece nada aí de arquitetura de microcontroladores, de microprocessadores, vale a pena dar uma olhada, porque é uma arquitetura simples de se entender. E o segundo motivo é porque ainda existe, pelo menos até onde eu sei, né, inclusive o Fernando era professor de uma faculdade e depois o pessoal lá até deu umas provas lá daquele exame de fim de curso lá, o ENAD, né, se não me engano o nome do exame, e ainda caíam questões referentes a 8051 naquele exame dos cursos lá de engenharia, de tecnologia. Tinha perguntas, quando chegava lá numas questões voltadas para a área de microcontroladores, microprocessadores, falava-se, né, tinham questões com o 8051. Então, por isso ainda muitas instituições de ensino acabam dando essa arquitetura aí para o pessoal. E, então, se acaba dando, se infelizmente ainda existe essa exigência, é bom eu trazer um livro aqui que pelo menos seja um livro bem interessante para o pessoal estar estudando, tá bom? E os livros que eu vou indicar aqui são dois do professor Denis Nicolosi. Também tive o prazer de estudar, né, de ter aulas com o professor Denis, não no curso técnico, já no curso superior de engenharia. Eu achei um professor excelente, gostava muito do material dele. Na época, ele lá e a equipe dele faziam muitos livros relacionados com essa área de microcontroladores. Foi um momento aí muito legal que eu tive aula lá com ele. E esse livro, para o pessoal que está começando, que quer aprender um pouco mais aí, sobre o microcontrolador, sobre programação assembly, que os livros são em assembly, tá? Entender todo o processo de programação em assembly, entender as regiões de memória, vale a pena. Realmente é um livro muito interessante. Eu, sinceramente, de 8051 na época, porque eu trabalhei bastante com 8051, fiz projetos, né? Nem conhecia a linguagem de alto nível naquela época. Então, eu tinha muito material sobre 8051. Aqui na empresa, a gente trabalhou bastante com 8051. E todos os livros, eu sei que tem vários livros aí no mercado, não vou citar autores, mas o que eu achei mais interessante, o que eu realmente aprendi, né, conhecer microcontrolador, aprendi a trabalhar com microcontrolador, entendi realmente os conceitos, foi esse livro aqui do Denis. Um livro realmente muito bom, principalmente o 8051 detalhado, né, esse que tem a capa aí com essa parte branca aí no centro. O outro é um livro mais de exercícios. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, nos livros. Então, tenho aqui os livros, já estão velhinhos, tá? Então, ele vai falando
Tem uma revisãozinha aqui da parte de eletrônica digital, né? Não é necessário. Quem viu aquele outro livro lá que eu comentei na outra dica de leitura de eletrônica digital, então já vai ter conhecido, daí não precisa nem perder tempo por aqui, mas daí a partir daí ele começa falando de barramentos, né? Esses conceitos são importantes para entender a arquitetura de um processador, a arquitetura de um microcontrolador. Hoje em dia muitos desses barramentos estão internos dentro do chip, as regiões de memória, né? Então é interessante conhecer. É interessante entender os princípios de interrupção, né? Que é como ocorre a interrupção fisicamente, como é toda a questão do ciclo de busca e execução, como são as questões dos mnemônicos, né? Das operações, das instruções. Tudo isso é muito legal, as formas de endereçamento direto, indireto, indexado. Então, realmente é um livro que ajuda bastante assim nos conceitos, ensina a trabalhar com periférico, né? Aqui eu aprendi a trabalhar com periférico, o conceito de periférico, que muita gente por aí ensina microcontrolador sem ensinar os conceitos de periférico, de como se configurar periférico e coisas do tipo. Aqui nesse livro aqui, o autor realmente ensinou a fazer isso. Então foi um livro aí que eu considero um livro que foi um livro muito importante aí para o meu conhecimento, para a minha base aí de conhecimento sobre microcontroladores, tá bom? Então vale a pena, não é um livro também que é só uma tradução de datasheet, que infelizmente a gente tem muito livro aqui no Brasil que é só tradução de datasheet, né? Esses daqui não, são livros aí realmente que o autor teve bastante trabalho aí para fazer, não foi apenas um trabalho de tradução, tá? Então, trouxe aqui mais uma dica para vocês conhecerem. Lembrando, isso daqui é mais para o pessoal que vai precisar mesmo, tá? Precisa ir para as aulas que tem, para entender o microcontrolador por questões didáticas, pela disciplina que está cursando e ainda usa o 8051, por exemplo, ou para quem quer ter uma visão geral, conhecer um pouquinho de arquitetura de microcontroladores, arquitetura de processadores, de uma maneira simples, tá? Vale a pena conhecer aqui esse livro, dar uma folheada, com certeza vai ajudar bastante. Agradeço aí mais uma vez a atenção de vocês, lembrando sempre, né, não pode deixar aqui de falar aqui do portal de membros, né, fazer a nossa divulgação aqui do portal de membros. Pessoal aí que é assinante, tem todo mês conteúdo novo. Para quem não é assinante, venha ser assinante aqui do portal de membros. Se você é estudante, professor, tem desconto especial aí de 25%, fala com a gente, que a gente manda o cupom de desconto especial, basta comprovar o vínculo com a instituição de ensino, e tem muito conteúdo legal e atualizado aqui, né? Sempre conteúdos novos, atualizados, com as tecnologias que realmente estão sendo utilizadas aí no dia a dia do mercado de trabalho, nessa área de programação, microcontroladores e sistemas embarcados. Um grande abraço a todos e até o próximo Dica de Leitura.